foi assim que tudo começou, de novo. Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. Na primeira aventura do Fantasma The Singh Brotherhood de 1936, nós já vemos aquele que seria o primeiro fantasma da dinastia, aquele que fez o juramento da caveira. Essa figura tão importante para a dinastia do fantasma já apareceu em algumas histórias, tanto de Lee Falk, quanto do Tim Fantôme, quanto de outras editoras que chegaram a publicar o fantasma por licenciamento. O próprio Lee Falk teve alguns problemas para estabelecer exatamente quando teria surgido o primeiro fantasma. Nas suas histórias, nós vemos o juramento da caveira sendo feito pela primeira vez em 4 datas diferentes: 1525, 1535, 1536 e até mesmo 1550. Já o Tim Fantôme, sempre preocupado com a cronologia, resolveu organizar um pouco melhor essas datas. E a gente percebe que, de uma certa forma, essa cronologia estabelecida pelo Tim Fantôme é utilizada até mesmo como padrão para as tiras do fantasma produzidas pelo King Features. Com base nas várias versões da história do primeiro fantasma que temos, nós conseguimos estabelecer mais ou menos a sua biografia. Christopher Walker Jr., filho do capitão Christopher Walker, nasceu em 1516 na Inglaterra. Desde pequeno, ele começou a acompanhar o pai em diversas viagens pelo mundo. Nessas viagens, ele ficava encantado, empolgado com as histórias que seu pai contava do tempo em que este servira a bordo da nau de Cristóvão Colombo e de como ele descobrira o Novo Mundo, inclusive a famosa mesa Walker. No ano de 1536, naquela que seria a última viagem do capitão Christopher Walker, o seu navio foi atacado por piratas e o único sobrevivente foi o filho do capitão. Tendo conseguido chegar a uma praia na costa de Bengala, ali ele foi resgatado por pigmeus Bandar. Esses pigmeus o ajudaram, pois ele estava muito fraco, e lhe disseram de uma antiga profecia sobre um homem que viria do mar, e esse homem seria muito importante na vida dos Bandar. Dias depois, já semi-recuperado, Christopher Walker caminhava pela praia de Bengala, encontrando alguns destroços do seu malfadado navio, quando de repente ele viu ao longe as roupas de seu pai, e quando ele chegou perto, ele percebeu que era o corpo de um pirata, usando as roupas de seu pai. Então ele entendeu que aquele pirata teria sido o assassino de seu pai. Ele faz uma pira funerária para aquele corpo e depois, pegando o crânio do assassino de seu pai, ele faz o famoso juramento da caveira. Assim nascia aquele que seria o pai de todos os fantasmas. Os Bandar eram um povo que na época era oprimido pelos Wasaka, que eram uma tribo de gigantes. Mesmo para os padrões humanos, os Wasaka eram homens muito altos e eles constantemente capturavam e escravizavam membros da tribo Bandar. Decidido a acabar com isso, Walker vai até a tribo dos Wasaka tentar convencê-los a libertar os Bandar, e nessa ele quase é morto. E ele começa a se perguntar como é que ele poderia cumprir o juramento dele se ele não estava conseguindo nem mesmo fazer a justiça ali naquele local em que ele estava. E aí acontecem duas coisas. Primeiro é que houve um momento em que o Walker quase comeu de uma fruta que os Bandar disseram para ele não comer porque ela era venenosa. Então ele teve uma ideia. A partir daquela fruta, ele faz um preparo, uma poção, e embebe nas flechas dos Bandar. É ali que surge o famoso veneno das flechas Bandar. E ele também teve uma outra ideia. Quando ele foi à tribo dos Wasaka, ele ficou impressionado com a estátua de um deus da morte que era adorado pelos Wasaka. Então a ideia dele foi: eu vou me vestir como esse deus para provocar a confusão entre os Wasaka e assim conseguir libertar os Bandar que estão lá sendo oprimidos. Os Bandar arrumam para ele uma vestimenta, um tecido, ele embebe aquilo, faz um preparo, bota aquilo na cor que ele queria e parte para enfrentar
enfrentar os Wazaka. E realmente o plano dele dá certo. Os Wazaka ficam confusos sobre quem seria aquela encarnação do Deus. É nesse momento que ele ordena que eles libertem os Bandar e ele leva os Bandar com suas flechas já envenenadas para a tribo Wazaka. E lá eles fazem uma demonstração de força. Essa história tem algumas diferenças, por exemplo, na versão da Dynamite para The Last Phantom, onde nós vemos que o primeiro fantasma enfrenta de igual para igual o líder dos Wazaka, inclusive decepando sua cabeça. E o deus Wazaka, na verdade, era um cavaleiro medieval com aquelas vestimentas, e ele pega essa vestimenta para servir como sendo a sua. Essa intromissão do primeiro fantasma junto aos Wazaka é fundamental para algumas histórias que foram contadas depois. Por exemplo, abrindo aqui um parênteses, nas histórias da Moonstone, os remanescentes dos Wazaka permaneceram durante muitos séculos buscando vingança contra o fantasma e sua dinastia. Em diversas histórias, esse primeiro fantasma está encontrando seu caminho. E aí a gente tem uma grande colaboração do Tim Fantôme, porque de início ele resolveu chamar-se de O Vingador. I do. I understood that reference. Isso mesmo. O primeiro fantasma se apresentava como sendo o Vingador, porque ele acreditava que era papel dele vingar-se contra todos aqueles que cometiam crueldades. Inclusive, em um determinado ponto da sua vida, ele começa a sentir saudades da Inglaterra e ele resolve voltar. Ele resolve abandonar os Bandar, deixar eles lá. Ele resolve que vai embora para a Inglaterra, vai voltar para a vida dele. Mas ele leva a roupa que ele tinha feito e quando ele chega na Inglaterra, ele descobre que a partir de um plano maquiavélico de poderosos, a sua mãe fora levada à miséria e posteriormente à morte. E é aí que ele resolve efetivamente vingar-se. Nesse processo em que ele está buscando vingança, usando a sua roupa, é que pela primeira vez ele é chamado de o fantasma. Ele é chamado de fantasma por aqueles que ele perseguia, porque ele era como se ele aparecesse do nada e sumisse do nada, graças ao que ele aprendeu com os Bandar sobre a arte de se esconder. E é aí que tá, olha que interessante, né? São os próprios malfeitores que acabam batizando o Vingador de o Fantasma. E em 1555, o primeiro fantasma parte para a Batalha de Malta e não volta. Seu filho, que viria a ser o segundo fantasma, vai em seu encalço e encontra seu pai bastante ferido, inclusive tendo perdido temporariamente a visão pelos maus tratos que ele sofreu enquanto estava preso. Isso é uma história que a gente ainda vai contar quando for falar do segundo fantasma. E aí, nesse momento, a gente vai ter que ele volta para a Caverna da Caveira e morre em 1566. E uma das coisas que é interessante a gente comentar sobre esse primeiro fantasma é que ele acaba sendo aquele que tem que ir fundamentando uma série de coisas. O fato, por exemplo, do Tim Fantôme trabalhar com a ideia de que ele primeiro se chama o Vingador é interessante, porque a gente fica, mas de onde ele tirou esse nome? E o Tim Fantôme tem muito essa preocupação com a cronologia, o Tim Fantôme tem uma preocupação em fazer com que as coisas sejam bem encadeadas. Esse primeiro fantasma teve aventuras interessantíssimas enfrentando os mais diversos inimigos. É ele, por exemplo, que consegue o Anel da Caveira. A história do Anel da Caveira é interessante porque, segundo Tim Fantôme, ele recebe esse anel de Paracelsus, que é conhecido na história da humanidade como um alquimista. E esse Anel da Caveira que Paracelsus lhe dá, segundo algumas versões, foi feito dos cravos que seguraram Jesus na cruz, e ele teria pertencido inclusive a Nero. A gente tinha comentado que num dado momento o primeiro fantasma resolve abandonar, né, os Bandar e ir de volta para a Inglaterra, mas depois ele percebe que ele não conseguia mais viver naquela sociedade. Então ele diz que ele precisava viver num lugar um pouco mais civilizado, um lugar muito mais humano, e assim ele volta para a Floresta Negra. Ao longo dos anos, pouco
poucas foram as aventuras desse primeiro fantasma a ser publicadas aqui no Brasil, mas a RGE publicou pelo menos uma delas, que é justamente a aventura The First Phantom, uma história dominical escrita por Lee Falk com ilustrações de Cy Berry. Foi publicada pela RGE em 1977 e pela Ópera Gráfica em 2002. O mais importante é pensar que, ao se propor a criar uma dinastia que combateria o mal, esse primeiro fantasma precisa se comprometer com a educação do seu filho, os valores que ele passaria para seu filho. E como a gente sabe bem, eles funcionaram e vêm sendo passados em várias gerações ao longo dos séculos. E é isso é o pouco que a gente tem para comentar sobre o primeiro fantasma, o pai de todos eles, aquele a quem todos os outros seguiram, levando adiante o juramento de lutar contra a crueldade, a ganância e a injustiça em todas as suas formas. Se você gostou desse nosso vídeo, não deixa de curti-lo e compartilhá-lo nas redes sociais. Se você quiser ajudar o nosso canal a prosseguir com o seu trabalho, quando fizer suas compras na Amazon, faça pelo link do Fantasma Brasil que se encontra aqui na descrição do vídeo. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perde tempo não. Se inscreve agora, ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda. Ok? Vejo você por aí, hein?